Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no vídeo de hoje eu farei a análise do sexto e penúltimo episódio de Game of Thrones, da sétima temporada de Game of Thrones. Antes de mais nada, vou avisar, semana que vem eu não vou fazer o vídeo de análise, porque na segunda-feira eu farei uma transmissão ao vivo para vocês, como foi mais ou menos no ano passado. Eu vou deixar aqui nos vídeos recomendados para vocês assistirem o vídeo que a gente fez no ano passado. Então vai ser o seguinte, eu vou começar a transmissão e eu vou responder as perguntas de vocês, do episódio, de qualquer dúvida que vocês tenham da série, ou do que pode acontecer nos próximos episódios e etc. Então eu vou começar às 19 horas, hora de Brasília, 18 horas, horário aqui de Mato Grosso, e aí a gente vai tocando aí e vamos respondendo as perguntas de vocês. Então estejam avisados, semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, hora de Brasília, eu vou fazer uma transmissão ao vivo. Então espero que vocês acompanhem a gente nesta transmissão. Bom, eu gostei desse episódio, apesar de que pra mim foi um dos piores episódios que eu já vi de Game of Thrones. Mas Gustavo, como assim foi um dos piores se você gostou? É uma coisa que eu sempre falo pro pessoal do canal aqui, nas análises de filme. Uma coisa é você gostar, outra coisa é ser bom. Às vezes tem filmes que a gente sabe que quando você vai fazer a análise o filme é ruim, mas você gostou do filme, porque talvez aquele dia você estava propício para aquele filme, ou coisas do tipo. Então o episódio foi bem fraco, mas eu gostei dele porque ele me respondeu algumas perguntas que eu queria que ele respondesse para mim. Bom, a gente começa em Pedra do Dragão, com a câmera passando pela mesa pintada e vai até a muralha e além. Depois a gente vai para além da muralha e a gente vê ali a galera conversando. Eu gosto da química que tem entre eles e é interessante porque como todo mundo tá na mesma guerra, essa química tem que existir, porque as diferenças têm que ser deixadas de lado inicialmente. Só que ao mesmo tempo, essa química que acontece de todo mundo estar lutando lado a lado, ela é desperdiçada porque eles querem resolver coisas do passado. Então, você me vendeu pra feiticeira. Então você conhece a Brienne que me matou. E essas coisas assim. Isso enfraquece muito o roteiro. Os diálogos são muito ruins mesmo. Não precisava de nenhum desses diálogos de passado, de nada. Nada disso precisava. Eles poderiam ter cortado tudo isso e colocado umas cenas mais interessantes. Mas desses diálogos eu acho que salva um, que é quando o Jon e o Tormund estão falando. O Tormund pergunta da Rainha dos Dragões e o Jon fala que ela quer que ele se ajoelhe e ele não quer, porque depois que ele viu com os selvagens, ele aprendeu, tanana. E o Tormund vai falar, você tá fazendo igual o Mance Rayder, mas quantos não morreram por causa do orgulho do Mance Rayder? Então o Tormund fala, olha, cuidado, se for pra salvar o seu povo, se ajoelha, porque o Mance não se ajoelhou e muitos morreram. Então o Jon acabou indo lá e salvando a galera. O Mance mesmo deixou uma galera boa morrer. O Jon tenta devolver então a garra longa pro Jorah, porque na cabeça do Jon aquilo é a coisa certa. Ele conheceu o Jorah e ele sabe que o Jorah não é um cara ruim. Apesar de que ele era um cara que vendia escravos e o pai dele condenou ele à morte. Ele e o Jorah à morte. Mas ele percebe que o Jorah agora é um cara bom, então ele quer devolver a espada, mas o Jorah sabe que ele envergonhou a família, então ele mantém garra longa com o Jon. Interessante, esse episódio fala muito de descendência de filhos, e isso é bem interessante. Eu vou comentar um pouco mais pra frente, eu espero se eu continuar lembrando. É que o Jorah fala, olha, fica com essa espada, e essa espada vai ser dos seus filhos depois de você. Então, fala de filhos já aí. Depois a gente vai para Winterfell, e lá em Winterfell a gente vê o pior núcleo que está existindo, porque ele passa por Winterfell, ele mostra algumas cenas legais, a gente gosta de ver, sim, mas não tá somando em nada o Winterfell, nem deveria estar aparecendo, a gente deveria estar no sul, Pedra do Dragão e Além da Muralha só, quando há Além da Muralha. Então a Arya vai e conversa com a Sansa, aquele negócio, eu vi sua cartinha, você era uma criança que não fez nada, mas você também não fez nada. Um diálogo vazio, a Arya muito burra, mas muito além de burra, na minha opinião. E a Sansa também, ela tava esperta todo esse tempo e agora tá ficando burra. Então, o roteiro não tá casando, não tá legal. A gente não tá vendo uma evolução de personagem, a gente tá vendo os personagens que eles são o que são na hora que eles precisam. Então, na hora que a Sansa precisa ser inteligente para sair de um problema, para ela não morrer, por exemplo, ela é inteligente. Mas na hora que ela precisa de um problema, de ser inteligente, porque tá rolando um problema que seria fácil dela resolver, ela é burra, assim como a Arya. Então, não tá legal isso daí, na minha opinião. Outra coisa é que a Arya começa a amedrontar a Sansa, começa a dar medo na Sansa. E é uma coisa que, pra mim, não faz sentido nenhum também, a Arya querer botar medo em cima da Sansa. Só faz sentido
para que o Mindinho possa fazer o que ele faz mais pra frente. Então, é o roteiro se forçando pra funcionar. Depois a gente vai além da muralha de novo, mais diálogo que não precisa nem eu citar, até que eles encontram lá a montanha que parece uma ponta de flecha, e daí também já acaba a cena. Depois a gente vai até Pé do Dragão, mais alguns diálogos que pra mim não fazem sentido. Ah, então, né, você gosta do Jon, ah, mas ele é muito baixo. Ah, não, desculpa, eu não quis dizer que eu tava gostando dele e tal. É idiota isso, não precisa desse tipo de coisa. Mas é interessante de novo porque a gente fala de linhagem, de sucessão. O Tyrion tá querendo saber quem que vai suceder a Daenerys depois que ela morrer. E a Daenerys não quer saber disso. Ela quer, não, vamos falar de sucessão depois que eu conquistar o trono. De certa forma é certo. Mas a série tá querendo mostrar pra gente uma preocupação com a linhagem, com quem vai ficar no lugar dos reis e rainhas que a gente tem agora, depois que eles se forem. A única que tem isso encaminhado é a Cersei, que tá grávida no momento. Já a Dany não pode ter filhos e o Jon não tem uma mulher com quem ele esteja se relacionando para ter filhos. Então, dos 3 reis e rainhas que a gente tem no momento, somente um tem a sucessão garantida. Então, é mais uma vez a série mostrando isso. Logo depois a gente vai para além da muralha mais uma vez, e aí aparece aquele maldito urso. Durante 6 temporadas, quase 7, não apareceu um urso polar sequer. E depois o mais interessante é que quando eu fui ver por dentro do episódio, eles só falaram, a gente pensou que seria legal, e se tivesse um urso polar lá, que seria muito difícil para eles. Essa é a justificativa deles colocarem um urso lá, porque eles acharam que seria difícil lutar contra um urso. É mais uma vez o roteiro não funcionando. Tipo, o roteiro tá fazendo coisas para preencher buraco. A mesma coisa que The Walking Dead erra e todo mundo desce o cacete. A diferença é que Game of Thrones tá num nível acima de The Walking Dead no momento, e daí a galera não consegue ver defeitos na série. Mas é isso, eles estão aumentando o episódio, um episódio de 1h10, vazio. Tem coisas que acontecem, mas você pode torar essas coisas do meio, essas coisas não precisam. O urso só serviu para que o Thoros ficasse machucado. Mas o Thoros ficar machucado poderia ser na hora que eles fossem capturar lá o morto, então não precisa disso. Existiu o urso, tava no roteiro, vocês comentaram muito isso, mas não fez sentido este maldito urso nesta cena. Legal é o foco nas espadas flamejantes, que o Thoros e o Beric usam. Os dois, eles meio que fazem tipo uma reza quando eles passam fogo, é como se eles pedissem um fogo pro Senhor da Luz, então quando eles passam a mão, a espada se acende. Interessante é que uma hora, se eu não me engano nessa hora mesmo, o Beric ele vai e afunda a espada dele na neve e a espada se apaga. Então não é a luminífera. A luminífera não se apagaria, porque a luminífera só se apagava quando o Azor Ahai colocava a espada na bainha, então ela apagava a chama e ficava com a temperatura corporal da Nissa Nissa, que foi quem deu a vida para que a espada fosse forjada. Depois a gente vai até o Winterfell, a Sansa conversando com o Mindinho, ela vinha se mostrando completamente sem confiança no Mindinho durante toda a temporada e agora ele é o braço direito dela de novo. Não faz sentido. Ela falou, eu não confio nele. Ela, quando descobriu que o Mindinho estava conversando com o Bran, viu, ficou desconfiada e agora a desconfiança dela some. Não faz sentido. Ela não deveria estar conversando com o Mindinho. Ela poderia estar conversando com a Brienne. A Brienne estava lá ainda. E é o braço direito dela. Porque ela foi falar com o Mindinho. Só pro roteiro se fazer funcionar. Porque o Mindinho coloca mais medo dentro da Sansa. Ah, e aí, por que você não conversa com a Arya? Ah, não sei mais quem ela é. Ah, mas será que ela faria qualquer coisa com você? Então, é ele colocando medo nela. E ele dá um toque interessante. Ó, tem a Brienne tá aí pra proteger vocês duas. Se uma de vocês duas fizer alguma coisa contra a outra, a Brienne tá aí pra impedir. Então, ele dá esse toque na Sansa. E depois a gente vai ao norte novamente, mais uns diálogos sem sentido. Eles veem um White Walker lá com um monte de mortos, eles falam, ah, melhor defesa é o ataque, vamos atacar esses caras. Vão lá, atacam ele, o Jon entra em luta com o White Walker, é o único daqueles ali que pode, é o único que tem uma espada que consegue matar os White Walkers. Então ele pega, obviamente, o White Walker. Consegue matar o segundo White Walker dele. Então o Jon tá ali no topo da lista dos matadores de White Walkers. Nós já vimos 4 morrerem. O primeiro foi morto pelo Sam, com a adaga de obsidiana. Depois o segundo foi morto pelo Jon, que ele matou com a garra longa. O terceiro foi morto pela Meera. A Meera que jogou uma lança de obsidiana naquele White Walker lá no episódio 5 da 6ª temporada. E matou um. E agora o quarto
morto pelo Jon novamente. Quando ele mata o White Walker, vários dos Wiggeds que estão ali perto dele acabam se despedaçando, menos um, muita coincidência, mas enfim. O que aconteceu é que provavelmente aquele White Walker ali tinha transformado todos aqueles outros, que é uma pergunta que eu tinha feito a mim mesmo. Primeiro, os outros White Walkers têm poderes para ressuscitar? Então a resposta agora é sim, os outros White Walkers também ressuscitam, não só o Rei da Noite. E a outra pergunta que eu tinha era, se eles morrerem é igual a um vampiro, que depois que o vampiro morre, todo mundo morre? Então sim, talvez com a morte do Rei da Noite, os outros White Walkers não se desfaçam, porque eles são White Walkers e não só mortos, eles foram transformados. Mas, pelo menos os mortos vão se despedaçar quando o Rei da Noite for morto, se o Rei da Noite for morto. Eles vão encurralam um Wicket lá, que só sobra esse daí, que é aquele plano burro de levar um morto para Westeros, e daí eles conseguem capturar, mas o bicho grita e avisa os outros que tem alguma coisa de errado e os outros vêm. Então, mais uma vez a burrice impera, e aí eles decidem que eles têm que mandar o Gendry de volta para a muralha, para que o Gendry envie um corvo. Aí você fala, mas como é que a Daenerys iria saber? Tá, mas o roteiro fica fraco desse jeito. Você não precisa de alguém mandando um corvo e fazer o tempo voar para que as coisas deem certo. A Daenerys sabia do problema, sabia que existiam os White Walkers. Ela poderia muito bem falar, olha, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, eu cansei disso, montar nos dragão e vazar. Era só isso que precisava acontecer, não precisava de nenhum recado. Então, o Gendry vai lá pra muralha e os outros meio que servem como se fosse isca, que eles vão pra frente ali, pra linha de batalha, pra que eles consigam chamar os mortos pra cima deles e o Gendry possa ir lá enviar o maldito corvo pra Daenerys. Eles acabam entrando num lugar onde o gelo tá fino e eles seguem até que eles ficam ali numa montanhazinha, uma ilhazinha, e daí os Wiggins não conseguem chegar porque o gelo tá fino, então todo mundo vai caindo dentro do lago ou do mar, seja lá que cacete é aquilo ali. Muitas pessoas falaram, mas aquilo ali devia estar congelado. Não é assim também, não é que deveria estar congelado. Se aquilo ali é água salgada, e vamos entender que seja água salgada, a água salgada ela congela a temperaturas abaixo de zero, diferentemente da água normal. A água doce, quando dá zero, a temperatura chega a zero, aí a água já começa a congelar. Então, a temperatura ali, entendendo que seja água salgada, está abaixo de zero. Estando abaixo de zero, aquele gelo fino está explicado, então não tem problema. E outra coisa é que muitas pessoas falaram assim, mas o Rei da Noite estava lá e deveria ter congelado. Mas lá em Durular ele não congelou a água quando ele chegou perto da água. Então talvez ele não tenha todo o poder só porque ele quer. Talvez ele conseguisse congelar, mas talvez fosse um gasto de energia desnecessário. Não sei, talvez eles expliquem isso depois. Fato é que eles passam a noite ali naquela montanhazinha e depois, quando amanhece, eles percebem que o Thoros, que tinha sido mordido pelo maldito urso polar lá, está morto agora. Eles tacam fogo ali no Thoros, então o Beric já não consegue mais reviver, porque era o Thoros, com as suas orações para o Senhor da Luz, que conseguia trazer de volta o Beric. Interessante é que depois eles estão ali todos encurralados e o Beric vai conversar com o Jon e ele fala: o Senhor da Luz só trouxe eu e você de volta. Quando ele fala isso, o cão tá atrás dele. E ele tá bem nítido pra gente até. Então acho que existe aí algum significado, porque ele fala que o Senhor da Luz só trouxe o Jon e ele, ou seja, o Beric e o Jon. Mas pode ser que o cão tenha sido trazido meio que de volta à vida também. E então tem algum significado para isso, para eles ter sido trazido de volta à vida. A gente volta ao Winterfell, lá em Winterfell a gente vê a Sansa recebendo uma cartinha, e essa cartinha pede que ela compareça até Porto Real, provavelmente para a reunião que a gente deve ver no próximo episódio, né? Não sei se eles sabem que o Jon tá indo além da muralha e sabem que a Sansa é a Lady. A gente não sabe exatamente isso, se eles mandaram pro Jon ou pra Lady. Provavelmente foi pra Lady, pra Sansa comparecer até Porto Real. Ela não quer voltar para Porto Real, então ela manda a Brienne. Achei isso muito estranho. Seria uma maneira inteligente dela se livrar do problema, ela ir até Porto Real, ou seria uma maneira inteligente dela se livrar da Cersei enviando a Arya até Porto Real. A Arya com certeza iria tentar matar a Cersei, mas ela decide enviar a Brienne até Porto Real. Então, o Mindinho tinha falado que a Brienne poderia proteger as duas, então a Sansa não deve estar preocupada com isso. Talvez ela até queira matar a Arya e não queira ser impedida por conta disso. Acho difícil, mas é uma possibilidade também, do jeito que o roteiro está se desenrolando. Depois a gente vai até Pedra do Dragão, quando a Dany ela está ali
montando nos seus dragões. O Tyrion não quer que ela vá pra guerra, mas ela fala, olha, já chega, eu tô cansada de ficar parada, é hora de eu começar a lutar. Ela monta no Drogon, vai embora, os outros dois acompanham ela. A gente volta pra além da muralha, quando o cão acerta uma pedra num bicho, ele tenta acertar outra, mas ele erra. Eles percebem que o lago ou o mar, seja lá que cacete que tem ali, está agora congelado. Então eles podem atravessar, eles começam a atravessar e a batalha recomeça. Então começa todo mundo ali a lutar e todo mundo tem que proteger o maldito monstro que eles estão ali, que eles tinham capturado para levar até os lords de Porto Real para que eles verem qual é a verdadeira guerra. Então eles estão ali vendo, tá todo mundo perdendo, morre uma galera ali, o Tormund quase morre, mas ele acaba sendo resgatado pelo cão. Muita gente queria que ele morresse porque sente falta desse tipo de coisa em Game of Thrones. Fala, antigamente Game of Thrones seria matado o Tormund. Se ele morresse teria sido muito pior, o arco dele não estava encerrado, o roteiro só ia ficar mais pobre na minha interpretação, é claro. Então melhor ele ter ficado vivo mesmo. Quando o Jon tá ali percebendo que a guerra tá mesmo uma bosta pra eles, que eles vão perder, então chega a Daenerys e os dragões dela tacando fogo em todo mundo em geral, e ela vira o jogo pra cima do Rei da Noite. É interessante porque quando chegam os 3 dragões, o Rei da Noite ele não tá nem um pouco preocupado com isso. Então muita gente levantou a questão, o Rei da Noite estava esperando os dragões? Na minha opinião não, ele teria que deduzir muita, mas muita coisa mesmo, pra ele saber que o Jon tinha mandado. Primeiro, ele tinha que deduzir que os dragões estavam em Westeros. Depois ele tinha que deduzir que o Jon conheceu quem tem os dragões. Depois ele tinha que deduzir que o Jon tinha uma amizade com essa pessoa e que tinha mandado alguém para chamar os dragões. Mas a Carol Pedroso, que eu sempre comento aqui nos vídeos, eu recomendo que se inscreva no canal dela, inclusive, ela me falou o seguinte, se ele é um vidente verde, como eu levantei essa possibilidade, ele poderia então ter algum acesso do futuro e saber que aquilo iria acontecer? Talvez sim, talvez não. O que a série estabelece é que o Bran tem o controle sobre a vida e o Rei da Noite tem o controle sobre a morte. Então talvez ele não consiga ver o futuro, mas é uma coisa a se pensar. Quando a Dany chega, ela já quer resgatar todo mundo, ela então estende a mão pro Jon, mas o Jon burro não quer. Por quê? Porque ele quer defender a galera ainda, tá chegando uns mortos lá e ele quer matar alguns mortos ali para que todo mundo possa subir no dragão. Isso aí eu até consigo entender. O problema é que ele não para de avançar. Ao invés dele ficar parado, esperar os mortos chegarem pra aniquilar os mortos e poder voltar pra subir em cima do dragão, ele não faz isso. Ele avança, ele vai pra frente, ele vai cada vez indo pra frente e vai ficando mais longe do dragão, só mostrando burrice e mostrando que o roteiro não consegue fazer uma justificativa plausível para as coisas. O roteiro está fraco. Então, por conta disso, ele tem que usar a burrice dos personagens para fazer com que ele chegue até o ponto onde ele quer que o roteiro chegue. Então, não tá legal esse tipo de coisa. O Jon vai seguindo e daí um White Walker vai, pega uma lança e entrega para o Rei da Noite. Estranho, porque o Rei da Noite, desde o início, já estava com uma lança na mão. E agora, sei lá, ele viu o dragão chegar e falou, deixa eu soltar minha lança aqui e esperar um outro me dar a lança que eu já tava na mão. Mas tudo bem. Ele pega a lança e ele mira, por algum motivo, no Viserion. E daí ele acerta o Viserion. Eu quero fazer algumas observações. Primeiro, o Viserion provavelmente morreria de qualquer jeito. Mas é interessante porque os dragões eles são resistentes a fogo pelo lado de fora, não por dentro. Quando ele ataca o Viserion, ele consegue rasgar o pescoço do Viserion, e o Viserion tá soltando fogo. E tem gás passando pelo pescoço dele. Como que funciona os dragões? Eles soltam gás e acendem a faísca. Desse jeito vira um lança-chamas, igualzinho um lança-chamas. O gás é cuspido para de dentro deles e a faísca então inflama e daí solta o fogo. E é assim que eles conseguem soltar o fogo. Então, quando ele estava soltando fogo e tinha gás passando pela garganta, quando rasgou, o fogo entra pela garganta dele e meio que queima ele também. Então, mas provavelmente ele morreria de qualquer jeito porque muito sangue saiu dele. Então, ele provavelmente iria morrer. Outra coisa, de início eu achei que o Rei da Noite tinha escolhido o Viserion por 2 motivos. Primeiro, o Viserion estava causando mais dano do que os outros 2 que não estavam soltando fogo naquele momento. E segundo, porque como ele estava soltando fogo, aconteceria isso que eu acabei de explicar pra vocês, dele se incendiar. Mas quando eu fui assistir de novo, porque eu nunca assisto só uma vez pra fazer aqui a análise, sempre assisto mais de uma vez pra poder pegar alguns detalhes, eu percebi que isso não é verdade. Ele escolheu o Viserion porque o roteiro quis que ele escolhesse. Porque o Drogon, em vários momentos, enquanto o Rei da Noite está caminhando com a lança, e até quando ele aponta a lança, o Drogon está soltando fogo. Então não faz sentido.
A verdade é que a força do roteiro fez com que o Rei da Noite escolhesse o Viserion. Por quê? Porque o Drogon é da Dany e, por exclusão, o Rhaegal é do Jon. Se ele matasse qualquer um dos dois, iria meio que perder o sentido, porque o Jon montar no Rhaegal é legal, porque o Rhaegar é o pai do Jon. Então, por isso, não fez muito sentido ele escolher um dragão que estava voando, estava mais longe, estava em movimento e soltando fogo. Enquanto que ele tinha um dragão que estava mais perto, estava parado e estava soltando fogo também, causando dano. Então, não fez sentido. Depois que o Viserion morre, né, que ele vai para o fundo do lago, do mar, seja lá o que for que seja ali, o Jon percebe que outro White Walker pegou ali a lança e ele continua avançando. Aí, quando ele percebe isso, ele vai e avisa a Dany, vaza, porque senão seu dragão vai morrer também. E daí ele tenta voltar pro dragão, mas o idiota esqueceu que ele estava muito longe. Como ele estava muito longe, muita gente pôde chegar pelas costas dele. Essa galera que chegou pelas costas derrubou ele e jogou ele para dentro do lago, da água ali. A Dany vazou com o Drogon e a lança não conseguiu acertar ele. Depois o Jon consegue voltar, é claro, mas ele tá meio que quase congelado. Ele iria morrer, mas aí o tio Benjen chega e salva ele, coloca ele em cima do cavalo e manda o cavalo embora. Legal, o Jon vai e fala bem assim, vem comigo, ele fala, não tem tempo, e daí o cavalo vai embora e ele fica lá. Pra mim, isso daí é Titanic, porque cabia ele no cavalo, é óbvio que cabia, ele levou 3 no cavalo, ele podia ter subido no cavalo e ele, que estava bem, poderia ter ido muito mais rápido com o cavalo e fugido. Então ele só ficou porque o roteiro quis que ele se sacrificasse pelo Jon. Só isso mesmo, queria mais uma morte no episódio. A Dany tá ali com o Drogon. O Drogon, inclusive, na hora que o Viserion morre, ele dá um rugido muito forte. Então os dragões também têm sentimento. E ele fica meio estranho depois da morte do Viserion também. Ele fica voando assim, meio que tipo, como se ele estivesse esperando a volta do irmão dele. A Dany tá ali, o Jorah quer que ela vá embora, mas ela quer esperar mais um pouco, até que então soa a sirene e o Jon está de volta. Tiram a roupa dele ali, porque afinal de contas ele tá congelado, ele tá no navio, legal. O navio, quando aparece o navio, as velas estão sendo alçadas ali, elas estão abrindo, são 2 velas Targaryen. Seria uma referência a ter 2 Targaryen dentro do navio? Só curiosidade mesmo, uma perguntinha aí. Dentro do navio, a Dany então vê que o Jon realmente levou facadas, uma facada no coração, e não foi só uma figura de linguagem que o Davos utilizou. Outra coisa interessante é que eles não tentam passar com o morto pela muralha, porque teoricamente isso não iria funcionar, ele iria ser despedaçado, como aconteceu lá na, acho que 4ª temporada, quando os mortos entram na caverninha lá, eles viram nada, pó, eles se quebram todinho. Então acho que provavelmente isso aconteceria. Então eles dão a volta pela muralha, é uma alternativa para o Rei da Noite utilizar. Lá em Winterfell a gente vê mais uma cena da Sansa com a Arya, mais uma vez uma cena ruim, a Sansa vai lá, acha os rostos, e daí a Arya chega no quarto, e daí a Sansa perguntando que rostos é aquele, a Arya meio que dá uma intimidada na Sansa. Interessante é que a Arya fala, a gente sempre sonhou, você sonhava em ser uma rainha, eu sonhava em ser um cavaleiro, nenhuma de nós duas é o que a gente sonhou, só que eu agora sou um homem sem rosto e eu posso ser quem eu quiser, eu podia ser até você. Como seria a sensação de usar esses belos vestidos e ser a Lady de Winterfell? Ridículo. Absolutamente ridículo. Mas vocês não têm noção do quanto isso é ridículo. A Arya nunca, mas nunca na vida dela quis ser Lady. Ela poderia ter sido. Afinal de contas, ela era filha do Lord Stark. Ela era filha do Guardião do Norte. O pai dela conseguia arranjar um casamento para ela com qualquer Lorde de qualquer lugar para ela. Então ela poderia ser Lady, mas ela nunca quis isso. Porque agora ela fica com inveja da Sansa porque a Sansa é Lady de Winterfell? Não faz sentido. Aí ela vai, ameaça a Sansa e no final vai entregar a adaga do Mindinho pra Sansa. Um núcleo muito ruim. Equivale a Dorne na 5ª temporada. Um núcleo absolutamente ruim. Voltamos ao navio, tá lá o Jon e a Dany conversando. A Dany vai e fala dos filhos dela, que são os únicos filhos que ela pode ter. Aqui, graças a Harry Lore, eu consegui lembrar. Aqui é interessante, eles focaram muito em descendência e em filhos. Então quer dizer que a Dany vai acabar engravidando. Basicamente é isso. Por quê? Falaram de filho de Jon, depois falaram de novo de descendência da Dany, que ela não pode ter filho. Depois, por último, falaram mais uma vez que ela não pode ter filho, que os filhos dela é o dragão. Então, gente, pelo amor de Deus, não precisa disso. Falasse uma vez só pro Jon, nem precisava falar da Dany, porque a Dany já fica muito na cara.
Não precisa disso. Não precisa. Só pra fazer a galera, ela não pode ter filho, né? Só pra lembrar, pra de repente ela engravidar. Só pra isso, basicamente é isso. Depois, outra cena desnecessária do Jon falando que agora o norte é da Dany. É tipo assim, vamos supor que você tem um filho, você vai no shopping com seu filho. Aí o seu filho quer muito um brinquedo ou qualquer coisa. Quer qualquer coisa no shopping. Ele vai falar, eu quero isso aqui. Você fala, não, eu não vou te dar. Eu não vou, e você vai embora. Você chega em casa. Quando você chega em casa, você fala, não, vamos voltar lá no shopping. Eu quero agora te dar o que você estava querendo. Foi isso. Porque quando a Dany não desejou mais que ele dobrasse o joelho, é quando ele decide dobrar o joelho. Não precisava daquilo. Não precisava. Por que ele foi esquecer, então, que todo mundo sofreu com os Lordes do Sul e que pra eles não interessa quem é a Dany? Ela é uma Targaryen, ela é uma estrangeira e ela é do Sul. Eles querem alguém do Norte. Por que ele foi esquecer disso agora? Outra cena que não fez sentido. Logo depois dessa cena que não fez sentido, a gente volta ao Norte e daí, não sei da onde, removeram várias correntes grandes, pesadas e grossas. Não sei como também foram até o fundo do lugar, pinçaram o Viserion e então içaram ele, colocaram ele pra cima. Depois que colocaram ele pra cima, o Rei da Noite vai lá e reanima ele. Agora temos um dragão para o Rei da Noite. Interessante isso, porque é uma arma de destruição em massa que o Rei da Noite ainda não tinha. Algumas pessoas, a Duda, a Eduarda Campos, me perguntou se o dragão ia cuspir gelo. Não faz sentido ele cuspir gelo. Tem que continuar cuspindo fogo ainda. Outra coisa, dragões, como eu já disse, são resistentes a fogo por fora. E o que matam os dragões é justamente... os dragões não, o que matam os mortos é justamente o fogo. Então, aquele ali não tem como ser morto por fogo. Mas tem a balestra da Cersei que agora poderá ser utilizada para matar este dragão zumbi aí. Então, assim, óbvio que ela não vai ceder, eu imagino que ela não vai ceder no episódio que vem, mas a balestra não funcionou, mas a gente sabe que acertando no lugar certo funciona. Então a balestra vai acabar sendo utilizada, imagino eu, para matar esse dragão zumbi, ou pelo menos para tentar matar esse dragão zumbi. Bom, essa foi a análise do episódio, então aqui, se você não quer mais nenhum tipo de spoiler, acaba aqui, porque agora eu vou fazer a análise do teaserzinho, tem pouca coisa para analisar, mas farei a análise mesmo assim, para seguir a tradição aí. Então, se você não quer mais saber absolutamente nada, a gente fica por aqui, só não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho lá, deixar aquele gostei, seguir a gente nas nossas redes sociais todas aí, e voltar sempre de semana que vem, estar aqui ao vivo com a gente. E vamos começar aqui, sempre olhando aqui para o meu computador aqui do meu lado, para eu poder analisar. A gente começa ali no sul, provavelmente, porque a gente vê o Verme Cinzento ali com todos os Imaculados. Então eles estão de volta, todos eles não tiveram grandes perdas lá na batalha contra a Cersei. Só que é interessante porque tem grama nesse lugar onde eles estão aí. E a gente não vê muita grama em Porto Real, não. Lá em Porto Real a gente tem mais pedra. Então, eu imagino que não vá ser em outro lugar. Deve ser Porto Real, sim, mas é só um comentário, assim, de onde eles arranjaram esse pátio tão grande, assim, para ficar todo esse exército. Logo depois a gente vê os navios chegando. Esses navios são os navios Greyjoy. Então, assim, todo mundo tá mostrando seus exércitos. Os navios Greyjoy estão ali para mostrar, ó, a Cersei tem poder dela também, então o Euron vai estar aí. E também outra coisa é que a Dany levou os exércitos dela, então todo mundo aí mostrando, ó, eu tenho um exército grande e vai ser foda pra vocês. A gente vê o Tyrion, o Theon e o Varys. Então o Theon deve estar muito ansioso pra reencontrar o tio e pra tentar recapturar a irmã dele, né? Trazer ela de volta aí pro conforto da casa. Os Dothrakis vêm chegando ali junto com os Imaculados. E daí a gente vê o Jaime e o Bronn. O Jaime e o Bronn estavam em Porto Real. Eu acho muito difícil que a Cersei mande o Jaime embora num momento tão difícil para ela. Afinal de contas, agora ela iria precisar de todo o apoio possível. E a gente vê que, pelo jeito aí, o jeito que tá as alocações que a gente vê ali pelo lado por trás deles, realmente é Porto Real que é aí, porque parece muito com o lugar onde o Jaime e a Cersei estavam conversando lá no primeiro episódio, quando o Euron chegou lá em Porto Real. E aí o Jaime observando os Dothrakis, né, que foram os que levaram ele à ruína. A gente vê a Sansa aí com a capa.
Parece muito como alguém que tá indo embora, porque normalmente todo mundo que tá de capa tá indo embora de Winterfell. Agora, não sei se ela tá abandonando o Winterfell, acho difícil isso tá acontecendo. A gente vê alguém aí ajoelhando, esse alguém parece ser o Theon, mas não tenho certeza, se alguém ajoelha assim como um sinal de derrota. Estranho isso. Não consigo entender por quê. Seria que ele foi até Porto Real e a irmã dele morreu lá, e por isso ele tá derrotado? Alguma coisa de ruim tem que ter acontecido pra ele estar derrotado daquele jeito. A gente vê a Cersei ali, ela tá indo pra aquele lugar onde tá todo o mapa de Westeros que ela fez. Mas a reunião não vai ser ali em Westeros, né? Em Westeros, aliás, naquele lugar do mapa ali dentro da Fortaleza Vermelha. Esse lugar, segundo informações que a gente tem, são as ruínas do Fosso dos Dragões, ali onde ficavam os dragões dos Targaryen. Quando o Aegon desembarcou em Porto Real, eles construíram o Fosso dos Dragões para os dragões ficarem ali. Então eles estão indo ali, todo mundo tá chegando ali, tá o Jon chegando com a galera dele, tá o Theon, tá a Dany, tá o Tyrion, enfim, todo mundo, todos os grandes personagens estão ali, a gente consegue ver a Brienne já nessa cena também. A Cersei chega, a gente tem aí um foco em todos os personagens que realmente importam nesse lance aí. E o Jon falando agora, né? Interessante é que eu falei da Dany, mas ela não aparece nesse teaser. Mas eu acho difícil ela não ir, por isso que eu citei ela. Ela deve ir, sim. Eu imagino que ela vá pra isso aí. E o que o Jon falou, que eu falei bem assim, e o Jon falando, né? O Jon fala que só existe uma guerra que importa. E essa guerra tá aqui. Ou seja, já chegou, não tem mais, o inverno está chegando. O inverno tá aqui e aqui tá ele. E pronto, tirei o morto e tá aí o morto. Esse é o morto aí pra você ver. E basicamente é isso. Próximo episódio é o último. Então é assim. Ano que vem a gente só vai ter 6. Me disseram que tem um roteiro vazado rolando por aí. Também sei que o roteiro ainda não foi escrito, então esse ainda não acredito, a menos que eles já tinham um esboço. Pode ser que eles tinham um esboço e tenham vazado. Não li nada a respeito. Quem sabe, talvez, não vou dar certeza de nada, eu faça um vídeo aqui sobre isso. Mas é isso aí. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, marcar o gostei e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.